Olá, eu sou João Luiz do Couto, Mato Grossense. Nasci na beira do Araguaia, em São Félix do Araguaia, em 1967. Não é? Filho de Dona Maria e Noeli. Meus pais se conheceram lá em São Pedro do Araguaia, né? Mas meus avós eles vieram do Nordeste. Tanto meu avô paterno quanto meu avô materno eles vieram do Nordeste. Um da região do Piauí, outro da região do Maranhão, e subiram o Araguaia e chegaram em São Félix. E meus pais se separaram, eu era muito jovem, tinha 4 anos de idade, 3 para 4 anos que meus pais me separaram, eu fui criado com mãe, né? E vivi em São Pedro do Araguaia até os 7, 8 anos de idade. E a minha mãe saiu para trabalhar e eu fiquei com meu avô. Nesse período eu fiquei mais 2 ou 3 anos morando com meus avós, perto de São Pedro do Araguaia, ali próximo, né? Eu diria que foi o momento que eu fui mais criança, na essência da palavra, foi quando eu fiquei com meu avô durante 2, 3 anos. Que era o tempo que a gente tinha para brincar de fato, né? Para correr no campo, para correr, porque pela liberdade que a gente tinha, né? De 7, 8 anos, a gente tinha uma liberdade, meu avô morava no sítio e a gente ia para a cidade para estudar. E naquele momento você podia correr, podia brincar. Os meus afazeres era muito simples, eu tinha que socar arroz do pilão durante a semana, e pegar lenha para fazer comida durante a semana, esse era meu trabalho. Como eu sempre fui muito bom de fazer amizade ter turma, né, colegas de escola, a gente se reunia na segunda-feira de manhã e pegava lenha para a semana inteira. E à noite socava o pilão, brincava e socava o arroz para a semana inteira. Então, durante a semana, o que eu tinha era ir para a escola de manhã e à tarde correr para aquele cerrado, atrás de jumento, atrás de passarinho e brincar, jogar futebol toda a tarde. Foi um momento muito forte assim, da minha vida, como que eu tenho referência de infância. E foi no momento que eu convivi com a minha avó, né, a avó materna, a avó Conceição, a qual eu dedico o último livro para ela, faço uma parte muito especial para ela, que é o Tempero da Vovó, que foi a minha primeira contadora de história. Né? A gente ia para a casa para Bandeira, onde meu avô morava, era um casarão de palha, bem grande, né? Então era tudo aberto, só cercado em volta também de palha. E o quarto do meu avô era dividido de palha, né? Mas em cima ele era todo livre, não tinha divisão, só divisão são as paredes internas. Nós dormíamos na rede e meus avós dormiam lá no quarto. E minha avó começava a contar história para a gente todas as noites. Né? E é legal porque quando chegava um ponto da história, a gente dormia. Aí quando amanhecia o dia, que ia de noite, no outro dia, que ia amanhecer de novo, vó, conta história. Ela disse, mas onde você dormiu? Aí eu dormi quando o dragão tal, eu dormi quando não sei o que tem. Cada um tinha dormido no horário, né? Um dos netos, dos filhos mais jovens. Né? Ela, tá bom, vou começar de novo. E aí ela começa a ver a história, então eu lembro que tem história que eu nunca sei o final dessa história, né? Então hoje eu conto história, mas eu não sei o final de muitas histórias que minha avó contava. E depois minha mãe foi trabalhar na fazenda, teve um outro companheiro, e a gente mudou de São Pedro do Araguaia para o Xingu. E aí no Xingu a gente conviveu mais 2 anos no meio da divisa dos índios, foi um momento bem difícil para a gente no meio da floresta, principalmente que eu me afastei da escola, uma coisa que eu gostava muito. E depois mudamos para a região do Nortão. Aí aos 12 anos de idade eu cheguei no Nortão, região de Guarantã do Norte e Peixoto, né? Na época ainda não tinha Peixoto nem Guarantã do Norte, era só a BR-163. A BR-163 foi inaugurada em 77 pelo Nondo Beck. E nós chegamos em 79, então fazia 2 anos que a rodovia estava aberta. E aí meu pai ganhou um sítio, na época uma posse, né? Um padre dele, o seu Epitácio, tinha 2 posses, deu uma para ele, falou, compadre, você cuida desse, eu vou cuidar desse aqui para mim, e tá tudo certo. E nesse processo a gente ficou até 95, que foi quando eu fui para São Paulo. Então aí veio Guarantã, a gente criou no Guarantã, foi meu processo de construção como jovem, né? Fui para o garimpo, 16 anos estava no garimpo, garimpando muito forte, era manual na época, né? E as coisas foram acontecendo, e aos 18 anos eu já estava em Guarantã do Norte, foi quando eu voltei para a escola de fato, né, 18 anos. Aos 16 eu voltei, mas foi muito rápido. Aos 18 anos, ou seja, dos 8 aos 18 anos, praticamente fiquei 10 anos fora da escola, de forma efetiva. Aí eu retorno para a escola e fiz o ensino fundamental 2, ensino médio. E aí em 95 eu vou para São Paulo, né, já estava casado. Aí fui para São Paulo, e em São Paulo eu convivi durante 20 anos. Aí em São Paulo eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, estudei, trabalhei muito em São Paulo. Depois de 20 anos em São Paulo, eu volto para cá, decido voltar de novo para o Mato Grosso. Só que dessa vez eu venho para a região do Araguaia de novo, mas na região de Barra do Garça, porque minha mãe já estava morando em Barra do Garça nesse período, né? Então, um pouco dessa história, desse processo todo foi esse ciclo, né? Passando por várias cidades até voltar para a origem, que era Barra do Garça, que é o Araguaia, de quem eu gosto muito, de quem hoje eu estou há 6 anos.
E nesse processo todo, né, eu em 1988, né, eu me caso pela primeira vez, e aí com a Inês, e fiquei durante 20 anos com ela, né, a gente morou 20 anos, quase 30 anos juntos. E nesse foi ela que me levou para São Paulo, né? Eu não queria ir para São Paulo na época, eu, em Guaranda do Norte eu era radialista, professor, e me assustava muito a ideia de ir para São Paulo, né? Embora eu tinha visitado São Paulo. Mas as oportunidades surgiram, eu vi a possibilidade de estudar, e foi o que eu fiz, fui lá, estudei durante o tempo todo. E aí a gente queria voltar para o Mato Grosso, meu desejo sempre foi voltar. Mas nesse processo de voltar não era o desejo dela, porque ela era de São Paulo, né? Embora nos conhecemos no Mato Grosso, mas ela era de São Paulo. O desejo dela era viver em São Paulo. E aí chegou um momento que a gente rompeu em função dos meus desejos, eu diria que os sonhos, né? A descompatibilidade de sonhos. O sonho dela era continuar no caminho, o sonho era voltar para casa. E nesse processo, né, eu conheci uma outra fotógrafa, a Sheila, e a gente desceu o Araguaia durante 2014, durante 4 meses, a gente fotografou os ribeirinhos, era um desejo meu, porque em São Paulo as pessoas me perguntavam, João, como que é o Mato Grosso? E eu conhecia muito pouco do Mato Grosso, eu saí muito jovem. João, o que você acredita? E quando você se torna um contador de história, se torna escritor, isso fica muito mais forte, parece que a responsabilidade para saber da sua origem se torna muito mais pujante, né? Eu falei, gente, eu tenho que saber sobre isso. Aí eu desci o Araguaia. Eu nasci no Araguaia, eu queria saber o que tinha lá, né? E aí foram 4 meses ouvindo os contadores de histórias. E aí eu comecei, foi aí onde eu descobri a minha origem, foi aí onde eu descobri de onde meus avós vieram, o que eles acreditavam. E nesse processo todo surgiu muito material audiovisual, né? E lendas, das crenças, das histórias, das origens. E eu retorno para São Paulo, né? Nesse processo todo, e me separei, né? Me divorciei e estava no processo de voltar para Mato Grosso, vem, não vem, mas ainda tinha uma agenda em São Paulo. São Paulo sempre manteve minha agenda durante muito tempo, já como escritor, né? Em São Paulo teve essa agenda muito forte. E aí foi quando eu conheci a Juliane. Eu estava dando uma formação numa escola, e ela era uma das professoras da escola, e a gente se viu naquele momento ali, e começamos a conversar, ter um relacionamento. Quando eu disse que queria mudar para o Mato Grosso, foi muito ao encontro do desejo dela de sair de São Paulo. Ela é paulistana, nasceu em São Paulo, mas o desejo de sair de São Paulo já estava muito forte dela há muito tempo, né? Ela já tinha Marina já tinha 5 para 6 anos, e ela queria criar a filha dela solta, livre, como ela foi criada, porque no período que ela foi criada tinha muita liberdade de movimento. E neste momento, em São Paulo, a liberdade de movimento era muito pequena, ela é muito restrita, principalmente na rua, porque os espaços públicos eles são mais difíceis de acesso, né? E aí, quando eu disse que queria vir para o Mato Grosso, ela falou assim, eu vou também. E aí, em 2015, né, a gente vem para o Mato Grosso. Eu ainda tinha agenda em São Paulo, acabei ficando um tempo em São Paulo, ela veio, e aí a gente veio aqui para casa da minha mãe, que fica aqui no bairro Nova Barra, em Barra do Garça. E nesse processo todo, foi quando eu fui assumir como acadêmico na Academia de Letras aqui de Centro-Oeste. Na época, a Dona Zélia era presidente, na época, e aí eu fui aceito, e neste momento, no momento do dia da minha posse, nós convidamos, foi convidado, não foi eu que convidei, que eu não conheci na época, o futuro prefeito de Aragarças. E aí, quando o doutor Dafne deu o meu currículo, o doutor Zé Elias disse para a Mara, que é a secretária de Educação, que seria a secretária de Educação no próximo, na gestão dele, né? E foi, eu quero esse menino com a gente. Ele vai ser muito útil na nossa gestão. E aí ele chegou para minha filha, que a Juliana estava fotografando, eu estava lá na mesa de honra, né? Sendo empossado, e aí ele chegou para a Marina, e a Maria pediu meu telefone, a Marina disse, ele não tem telefone. Foi um período que eu fiquei quase 2 anos sem telefone. E aí ele disse, caramba, como em pleno século XXI alguém consegue viver sem telefone? E ela disse, mas a minha mãe tem. E aí ele pegou o telefone, a Mara pegou o telefone da Juliana, no telefone da Juliane, e quando foi em janeiro, entrou em contato, eles assumiram, e aí nós começamos a fazer um trabalho de cultura muito forte em Aragarças durante 4 anos, né? E aí nesse processo a Juliane saiu da escola e foi para a arte e se tornou atriz, né? E hoje ela fica finalizando um trabalho, ela ganhou um prêmio do Aldir Blanc e está finalizando um trabalho sobre Helena, que fala sobre o universo feminino, que é muito forte, com a supervisão e a direção da Yandra, que é uma pessoa fantástica no meio, como pessoa e como produtora cultural, como atriz e diretora. Então, a Juliana, houve uma mudança muito forte na vida dela em função dessa mudança para o Mato Grosso, e desse momento ela me conheceu, porque ela era uma professora que vivia em sala de aula, e de repente ela começa a ver o outro lado do palco e gostar de contar história e se tornar atriz. E aqui nós estamos hoje, nesse momento, finalizando os projetos da Aldir Blanc, que para a gente foi uma coisa fantástica.
Antes de tornar contador de história, eu me tornei escritor, né? O sonho de ser escritor, talvez até pela carência, né? Eu sempre fui, meus pais não são leitores, né? Minha mãe não é leitora, meus pais não são leitores. Embora meu pai biológico, ele escreve também, escreve poesia e tal, mas eu não tive essa convivência com ele. Então, eu tive convivência com não leitores em casa, e o maior leitor era eu. Aí a gente começou a ler muito jovem, mas não tinha como comprar livro, né? Então, foi um momento que tinha aqueles bolsa-livro, né? O livro dos americanos, faroeste americano, os gibis e tal. Eu tive acesso a essa literatura por meio dos peões que trabalhavam nas fazendas, eles levavam e a gente acabava tendo acesso, e aí foi o momento que eu tive acesso com a literatura. Isso, sei lá, entre os 12 e os 16 anos, mais ou menos. Aos 18 anos, quando eu venho para a cidade para estudar, de fato, foi quando eu tive acesso, quando me apresentaram, eu conheci uma diretora de uma escola, a Glória, né, a Carioca, que me apresentou os grandes clássicos. Me apresentou Jorge Amado, me apresentou Garcia Gabriel Marques, me apresentou o Saramago. E aí eu me apaixonei pela literatura nesse momento, e sonhei ser escritor. Aos 18 anos, né? Isso foi em 85, né? 85, quando eu estava em Guarantã do Norte, já na quinta série, já tinha conhecido a Glória e tal, e nós organizamos o primeiro festival, a primeira Olimpíada Municipal, que a gente juntava todos os esportes de quadra possíveis, e literatura, teatro, poesia. Eu estava na quinta série, a gente estava brigando com a galera da sétima e da oitava, né? Uma turma muito forte a nossa, do quinto ano, na época, quinto ano noturno. Então nós estávamos disputando a cada ponto do esporte, disputando a cada ponto, e quando foi o final, era o concurso de poesia que definia. E eu tinha escrito uma poesia, né? Eu era o concorrente da minha turma. E a gente tirou em primeiro lugar. E aí nós ganhamos a Olimpíada. E aquilo para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu falei, agora meu sonho de ser escritor vai ser concretizado. E quando a gente voltou para a sala de aula na segunda seguinte, a professora pediu aquela famosa redação, né? O que você fez nas férias? Ela disse, escrevam sobre a Olimpíada para vocês, né? A professora Rosa, professora de português. E aí eu escrevi, nossa, minha paixão era escrevi 4 laudas, aquela redação fantástica, né? Mas como eu disse, eu parei de estudar aos 10, aos 8, né? E voltei aos 18. E aí, imagina a redação gigantesca, assim, e a professora recolheu todas as redações e levou para casa. Quando ela retorna no dia seguinte, na semana seguinte, não me recordo bem, e ela começou a atribuir as notas, falar as notas das pessoas, né? Ela falou, tal, aquela bacana. E o meu ela ficou por último, né? E a expectativa da classe inteira era a minha nota, porque afinal eu tinha sido campeão de redação na Olimpíada, estava tudo na expectativa da minha nota, né? E eu também, né? Todo orgulhoso. E ali a professora deixou por último, quando ela pegou a minha desse tamanho assim, e me elogiou muito, parabéns, João, fantástico, história maravilhosa e tal, né? Aí eu peguei. Quando eu olhei, eu tinha tirado 4. Falei, professora, a senhora me fez tanto suspense, não é? E elogia para me dar 4. Não, João, eu te dei 10. Valia 10. Falei, então a senhora errou aqui, que a minha nota só tem 4. Deixa eu ver aqui. A cadeira olhou assim. Aí eu percebi junto com ela que tinha muitos pontinhos vermelhos, né? Não, é que eu descontei cada décimo, eu dei um décimo para cada erro que você cometeu. Matemática já era mais ou menos bom, eu somei rapidamente, eu cometi 60 erros numa redação. Aí meu sonho de ser escritor foi por água abaixo, eu não vou ser escritor. Aí eu me lembro que ela me disse naquele dia, falou, João, se você conseguir uma máquina de datilografia, você vai conseguir escrever. Aí eu fiquei pensando, um dia eu vou ter uma... Até tentei fazer um curso, mas não consegui e desisti da ideia, né? Mas aquilo, como eu venho de uma situação, de uma família que sempre lutou, que sempre nunca parou, que eu nasci na beira do Araguaia, então você tem que sobreviver cada dia, né? Eu transformo esses obstáculos em desafio. E quando você transforma em desafio, fica mais fácil superá-los. E eu aprendi isso muito cedo. E aos 40 anos eu consegui publicar meu primeiro livro, O Menino Bom de Bola. E aí eu chego com esse Menino Bom de Bola, publiquei aqui, eu morava, fiz um trabalho aqui em Querência nesse período, e fui para São Paulo, publiquei em São Paulo já de volta, né, em 2008, né, 2008, e aí fui divulgar meu livro. Quando eu voltei para Querência, que eu lancei meu livro, foi um sucesso, eu vendi mais de 1000 exemplares, praticamente assim, num mês, cara, foi um sucesso, porque eu era professor em Querência, eu era radialista, era conhecido, a galera gostava muito de mim, eu tinha feito o livro em homenagem às minhas alunas, que tinham ganhado o campeonato e tal, né? Foi um sucesso. Me empolguei e fiz o outro. Guerreiros do Futebol.
que era tema do que eu vivia na época. Eu era treinador de futebol, né? E aí foi um fiasco. Vendi 2 livros no lançamento. Aí desanimei. Aí meu irmão, esse que você viu aqui agora, o Ari, estava comigo na época, falou: João, esse povo te adora. Põe teu livro na mochila e vai vender, que eles estão te esperando. E aí eu coloquei a mochila nas costas e fui vender. Vendi mais de 200 livros num dia. E de fato, né, caiu uma outra realidade. Ali eu aprendi que quem vende livro é o autor. Não importa se ele está na televisão, se ele está na internet ou se ele está com a mochila nas costas, mas é o autor que vende livro. Nos momentos, não é mais a editora, hoje é o autor, né? E foi um grande aprendizado. Eu volto para São Paulo e começo a querer divulgar meus livros. Aí fui para uma livraria, eu lembro da Livraria Sobrado, eu trabalhava na época numa escola em Moema, né, classe média ali, e do lado tinha uma livraria, a Livraria Sobrado, muito bonita, né? E a parte de cima era a parte infantil, grande Sobrado, assim, muito bonita. E eu estou ali falando do meu livro, e o rapaz que cuidava, o gerente do departamento infantil, né, da literatura para a infância, ele falou assim: João, você conta a história? Eu disse: vê minha avó, né? Eu falei: cara, minha avó contava história, pá, mas muito rápido, né? Eu falei: eu conto. Você quer vir contar aqui? Eu falei: quero. Ele disse: então vem, porque é o seguinte, se você conta a história, fica mais fácil para você divulgar o teu livro. Eu falei: peraí, eu vou contar a história aqui. Aí, quando? Eu falei: peraí. Aí eu desci lá fora, eu falei com a minha companheira, você é louco? Eu falei: eu acho que sim, mas eu vou pegar essa parada aí. Nunca disse não. E aí fui lá e agendei para um mês depois. Eu não sabia o que era contar história. Eu sabia que minha avó contava história para mim, mas eu não sabia o que era contar história numa livraria, né? Nunca tinha presenciado uma. Aí João do Couto foi a luta. Fui pesquisar, fui estudar, fui ver o que era contar história. E na minha escola, que eu trabalhava com educação infantil, educação física infantil, uma professora, tia Li, que vivia, já estava quase 20 anos dando aula para e conhecia o que era contar história, né? Do termo contemporâneo. Eu me aproximei da tia Li e nós montamos um espetáculo de contação de história muito mais teatral do que narrativa, né? Mas ali foi a grande sacada, porque eu comecei a estruturar o projeto e apresentar no condomínio dos parentes, dos amigos e tal, e convidar para a livraria. Dia tal vou estar na livraria. E foi uma brincadeira fantástica. Eu lembro que a história que eu montei foi o cavalo de Troia, né? Mas eu fiz um cavalo de Troia, tudo abria, articulava, saíam as coisas lá de dentro, uma coisa fantástica, a adaptação que eu fiz. E aí começamos a ir para os condomínios dos colegas e tal, e convidar. De modo que quando foi no dia da apresentação, foi a maior lotação que teve na livraria. Foi uma coisa fantástica, porque todo mundo foi me assistir, né? E ele foi interessante, ele já marcou um mês depois, e eu já marquei, aí já montei uma outra história para depois, aí vamos falar do folclore e tal, de modo que eu fiquei durante aquele período, durante ali, foram uns 4 ou 5 meses, que eu fazia uma apresentação por mês na livraria. E em uma dessas apresentações surgiu que a editora me viu e pediu um livro, um texto meu, eu mandei O Elefante que Sabia os Cavalos Dentes, e quando foi em dezembro, para fechar esse ano, eu lancei o primeiro livro para a infância, chamado O Elefante que Sabia os Cavalos Dentes, na livraria Sobrado, e novamente uma lotação da livraria naquele momento. E aí eu fui estudar sobre a arte de contar história. E sobre a arte de contar história, nesse processo eu comecei a pesquisar. E aí me vem a minha avó novamente na memória, né? E que era a concepção que eu tinha como arte de contar história. E que, de fato, era a concepção que nós tínhamos na época. No Brasil, principalmente no Brasil, mas o mundo, no geral, era rural, né? Então, as coisas aconteciam no âmbito familiar. E o contador de história era aquela pessoa mais velha, aquela pessoa que tinha um conhecimento de vida, que passava esse conhecimento de vida, essa sabedoria para os mais jovens, que ainda hoje acontece muito forte nas comunidades dos povos originários, né? É o mais velho que passa a sabedoria para o mais jovem, né? Isso é muito forte. Só que com o advento do êxodo rural, o campo se esvazia e vão para a cidade, esse núcleo familiar ele começa a se perder. E aí esse contador de história ele vai para as mídias. Então, quem começa a contar a história são os jornais, são a televisão, esse povo que começa a contar a história. E aí, quando você tem contado uma história universal, você muitas vezes não se vê nessa história. A história que a televisão conta não é uma história sua, é uma história do Nordeste, é uma história não é uma história sua, né? E nesse momento surge um novo contador de história, o contador de história contemporâneo. Porque as bibliotecas, principalmente as bibliotecas, com o esvaziamento das bibliotecas, as pessoas vão frequentar, as bibliotecas tiveram que começar a se reinventar.
E aí, na verdade, a contação de história, esse contador de história contemporânea, ele veio muito mais para difundir o livro do que pela arte narrativa, como eram os grandes contadores de história da época. Então, começa a surgir um movimento de contação de história no Brasil e no mundo, né? Mas muito mais ligado à literatura. E foi crescendo, só que como é um movimento jovem, deve ter 30 e poucos anos, esse movimento do contador de história contemporânea, essa arte, ela começa a aparecer encantar as pessoas. E é porque você começa a contar a sua história, você começa a contar a história do núcleo familiar, você começa a se identificar com a história. E quando você se identifica com a história, você se apropria dela. E aí é a história sua que está sendo contada. Então começou a surgir, e as professoras perceberam que para educar, para levar a literatura, era muito mais tranquilo e mais sensível por meio das histórias. Então muitos professores migraram da escola para a arte de contar história, e até mesmo para ir para as livrarias, para ir para os palcos. Os atores que trabalhavam com teatro, principalmente os atores de teatro, perceberam que era muito mais tranquilo contar uma história, você tinha muito mais autonomia para contar uma história de forma mais simples do que um elaborado projeto de teatro. Então foi migrando dessas áreas, principalmente da educação e do teatro, se formou um novo núcleo de contadores de histórias, que tem outras vertentes, claro, os músicos, outras vertentes, que está ainda em fase de construção, eu diria. Né? Nós não sabemos, tanto que teve uma lei agora da deputada federal Érica Cocai, um projeto de lei, para tornar o contador de história ofício, né, de contador de história, e foi e não saiu. Houve uma discussão muito forte no Brasil, em torno dessa lei, e de fato não saiu ainda, a lei não foi, até que a Érica tirou do Congresso para não ser votada, porque os contadores de histórias não se entendiam ainda o que era ser contador de história. Nós não nos entendemos o que é contador de história. Então, o que eu posso falar sobre contação de história é a forma que eu aprendi nesse processo de contar história. Quando hoje me chamam de contador de histórias, é porque eu represento. Eu digo que você é o que as pessoas dizem que você é, porque é assim que você se apresenta para elas. Né? Então, hoje eu sou um escritor, porque as pessoas dizem que eu sou escritor. Se eu sou um contador de história, porque as pessoas dizem que eu sou contador de história. Assim eu represento. Para o futuro, eu não sei, eu só espero continuar sonhando e produzindo e vivendo. Né? Eu tenho uma música que eu acabei de compor agora, durante a pandemia, e eu diria o seguinte: eu queria ser o presidente de um Brasil gigante, quase um continente. Eu queria mudar a história desse povo forte que luta e não para. Mas, meu senhor, não é meu perfil. O que eu gosto mesmo é de andar descalço na beira de um rio. Então, meu sonho é continuar vivendo da forma que eu vivo, levando alegria para as pessoas e me encantando com essa troca de carinho, troca de amor, troca de alegria e troca de humanidade. Que sejamos humanos e trocamos humanidade, trocamos alegria, afeto e carinho.